Então, meu querido, eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Filipenses. Aleluia. No capítulo 2 e no versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Quero deixar essa palavra aos irmãos que estão aqui participando da vigília. Queridos irmãos, essa palavra tem mexido comigo muito nesses últimos dias, porque nós temos enfrentado muita dificuldade hoje de conseguir trabalhar com pessoas. Nós temos visto que muitas pessoas elas se encontram em dificuldades interpessoais, de relacionamento, até mesmo para conseguir conciliar o que seria viver este momento na presença do Senhor e trabalhar em cima disso. E por nós termos enfrentado muitas dificuldades, acredito que de maneira geral, né, nós temos encontrado pessoas que não conseguem se relacionar uns com os outros, não conseguem entender ou renunciar, quem sabe, a sua forma de viver, a sua maneira de pensar, para entender o propósito de Deus para esse tempo, para essa realidade. E é uma dificuldade que eu acredito que seja a nível geral, né? Hoje nós encontramos mini teólogos, né? Hoje nós conseguimos ver na internet que cada pessoa consegue expressar sua livre expressão naquilo que refere-se ao texto bíblico. Você vai encontrar pastores renomados que deixam uma palavra, mas que cada pessoa ela tem uma visão diferente, ela quer expor a visão dela, o pensamento dela, e ela mesma consegue colocar dentro de um parecer teológico pessoal aquela opinião dela, como se fosse a opinião mais verdadeira. Nós temos enfrentado essa dificuldade, nós temos enfrentado muito isso, e essa pluralidade, né, de várias opiniões tem sido uma dificuldade hoje até mesmo de você pregar em um local e ser filmado, porque muita gente, se você não tomar cuidado, não for um servo de Deus realmente, não procurar zelar pela palavra, você vai ter dificuldades hoje de se expressar publicamente. Porque você vai ver que automaticamente tudo que você fala se torna algo banal. Você encontra em várias páginas de redes sociais onde pessoas, por mera distração, ou quem sabe por entretenimento, acabam publicando vídeos seus. Eu não estou dizendo que eu sou vítima disso, não é isso. Isso é uma realidade que nós temos visto. Pessoas cometendo alguns erros em cima do púlpito, sendo gravado, e essas pessoas se tornaram motivo de chacota, motivo de chocarrice, motivo de zombaria. Pessoas, quem sabe, humilde, ministrando a palavra do Senhor, e você consegue ver essa realidade acontecendo. Antes um pastor, ou quem sabe um irmão humilde fosse dar uma palavra pelo seu conhecimento, colocamos assim, limitado, por ter um pouco de dificuldade, hoje ele se torna um motivo de piada, hoje ele se torna um motivo de riso. Por quê? Porque cada um encontrou esse ar de que sabe mais, de que é uma pessoa que consegue entender melhor sobre o assunto. Então, nós temos visto isso. E não é isso que a palavra ela nos traz. Não é isso que a Bíblia nos traz.
E viver uma realidade bíblica, viver uma realidade centrada na palavra, nós encontramos uma divergência muito grande com nós mesmos, porque nós queremos viver uma realidade que se adeque ao que nós queremos, como seres humanos. Nós queremos uma igreja que seja de acordo à nossa vontade, não à vontade do Senhor. Nós queremos viver um evangelho que seja voltado para aquilo que nós realmente pensamos e não o que verdadeiramente Cristo pensa a respeito. E nós temos enfrentado dificuldade. Por isso que o texto, quando escreve na carta aos Filipenses, Paulo, ele está dizendo assim, que haja em nós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Você consegue lidar com essa realidade? Você não está falando de qualquer pessoa. Paulo não está falando de qualquer ser a ser imitado. Ele não está dizendo de qualquer pessoa, ou uma mera pessoa que vive sua vida ao léu. Ele está falando de Jesus. Aquele que morreu na cruz por nós, em favor de nós, por amor a cada um que habita a face da terra. Que despojou da sua glória, que deixou a sua glória e não estimou ser Deus. Ele não teve essa ambição de ser Deus, mas sim esvaziou, como diz a palavra, de ser esse homem tão poderoso que ele era. E veio a ser homem, se vestiu como homem, se trajou como homem, passou pelas mesmas dores, passou pelos mesmos problemas. Você consegue ver essa realidade. Então, uma das dificuldades que nós enfrentamos é entender para que nós fomos chamados. Independente da minha realidade, independente do meu posicionamento, independente da minha limitação, para que você foi chamado, com que intuito você está vivendo, ou para que você está vivendo, para que serve tudo aquilo que você está aprendendo no Senhor, a quem você deve ministrar. Você sabe que cada palavra que você recebe, você sabe que cada ministração que você recebe, cada pregação que você ouve, ela não serve somente de conselho para você, ela não serve somente de auxílio para você, mas também serve, aleluia, de semente. Aquilo que é plantado em você, um dia tem que gerar fruto. Aquilo que nós somos ministrados, um dia vai gerar fruto. E esse fruto, ele também vai gerar outra semente. Aleluia. E precisa, sim, ser plantada em outro coração, em outra pessoa. Essa responsabilidade de levar o evangelho com mais seriedade, com veemência, com cuidado, zelo. Você vê o apóstolo Paulo, né, citando, né, escrevendo para Timóteo, cuida de ti, da tua doutrina. Seja exemplo, né? Você vê essa preocupação do apóstolo Paulo em levar, e a referência que ele dá é Jesus. Aos Filipenses ele diz, né, que nós temos que sentir, ter o mesmo sentir que houve em Cristo. E eu deixo essa palavra ao teu coração, querido. Que o teu sentimento seja o mesmo sentimento do Senhor. Principalmente naquele dia em que você tem toda a razão por aquela situação que você passou. Ou quem sabe, aleluia, por um problema, uma dificuldade que você está enfrentando, você tem toda a razão. Mas o Senhor, ele teria todos os motivos para não deixar de ser Deus. Para não despojar da sua glória e vir até nós. Ele tinha todos os motivos. Quem somos nós? Seres pecadores. Aleluia. E mesmo assim ele deixou toda a sua glória, despojou de todo o seu poder, se humilhou a si mesmo em favor de nós. Aonde está a verdadeira honra? Aonde está o verdadeiro reconhecimento? Aonde está que nós tanto buscamos? A verdadeira honra está em obedecer a palavra, em obedecer ao mandamento do Senhor.
se nós o obedecemos, aleluia, como diz a palavra aqui, vamos ao texto, aleluia, diz assim, ó, glória a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele deixou de ser quem ele era para viver a vontade do Pai. Ele deixou de toda a sua glória, ele deixou de todo o seu poder para fazer a vontade do Pai. E olha o que diz mais o texto: assumindo a forma de servo. Irmão, nós devemos assumir, aleluia, essa realidade. Devemos assumir este compromisso de sermos servos. Servo não tem vontade própria. Servo não levanta a hora que quer. Servo não vai dormir a hora que quer. Servo simplesmente obedece. E eu tenho certeza que no momento certo ele dará, perdão, ele terá o seu descanso. Mas é no momento certo. E aí você vai ler que diz assim, tornando-se em semelhança de homens. Aleluia. E você vai ver lá, quando o profeta Isaías está falando a respeito do Senhor, diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura, que as pessoas viravam o rosto, aleluia, pela pessoa que ele era, pela pessoa humilde que ele apresentava-se. E aí você vai ler aqui, e uma coisa me chamou a atenção, depois eu quero trazer como um exemplo para todos nós. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tanto que as pessoas olhavam para ele e diziam, quem é esse homem? Né? E aí, na devida oportunidade, quando ele até mesmo questionava os discípulos e perguntava aos discípulos, o que eles dizem o que eu sou? O que eles dizem? Uns dizem que tu é fulano, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é isso, que tu eres aquilo. E Pedro vem e diz, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mesmo ele sendo em forma de homem. Aleluia. Despojando da sua glória, despojando, não estimando ser igual a Deus, não usurpando isso. Ele decide ser este homem para ser reconhecido, aleluia, por alguns que reconhecem como Filho de Deus. E o mais interessante é que, seguindo aqui, e diz assim, ó, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Não foi qualquer morte. Que morte foi? Morte de cruz. Aleluia. Aleluia. Imagine-se. Imagine você, querido irmão. Imagine, se coloque nessa posição. Se coloque nessa interpretação. Você conseguiria se humilhar a si mesmo, passando por toda, mesmo tendo razão, mesmo tendo direito, mesmo tendo toda a razão em tudo. Não, vou renunciar isso daqui porque eu sei que eu tenho que ser obediente. E essa obediência vai te levar à morte, infelizmente. Essa obediência vai te levar à cruz, ela vai te levar para esse lugar. Aí quando nós estamos nesse lugar de cruz, aleluia, é um lugar doloroso, é um lugar difícil, é um lugar, aleluia, complicado. Mas lá, aleluia, no livro de São Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte, se você quiser ser meu discípulo, quiser me seguir, a primeira coisa que nós devemos tomar, a primeira coisa que nós devemos fazer é renunciar, esvaziar-se de quem nós somos,
tomar a nossa cruz de cada dia e seguir ao Mestre. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aqui assistindo, ouvindo, aleluia, essa ministração, quero dizer para você que o Senhor tem para derramar na tua vida não vai ser derramado enquanto você não se esvaziar de si mesmo, enquanto você não se despojar do seu ego, do seu orgulho. Não adianta lutar, aleluia, com a tua arma. Não adianta você usar a tua arma de força. Não é com a força que nós vamos vencer, mas sim com o Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita, aleluia, numa casa que está ordenada, com um coração ordenado, aleluia. Uma vida ordenada. E essa vida ordenada requer, sim, sacrifício, requer humilhação. E o mais incrível, algo que eu ouvi hoje que me chamou muito a atenção, é que nós brasileiros, eu não vou falar de outra cultura, hoje eu vivo no Paraguai, sou pastor aqui no Paraguai, mas nós brasileiros temos um costume de que quando alguma pessoa se esvazia, ou ela ora, busca o Senhor, e Deus levanta o ministério dela, Deus levanta a vida dela, Deus começa a usar ela, né? De forma tremenda, porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca, ele vai encontrar. Aquele que clama vai ser ouvido. Aleluia, eu quero dizer para você que as tuas orações, que o teu clamor, que aquilo que você tanto pede ao Senhor, que não seja mais, aleluia, que a tua vontade própria, mas sim fazer a vontade do Senhor. Que a tua petição seja em viver a vontade de Deus. Que o teu clamor seja para que a glória dele na tua vida te transforme verdadeiramente. Você está sendo ouvido, sim. Todos nós estamos sendo ouvidos, o nosso clamor está sendo ouvido, as nossas dores estão sendo ouvidas, tudo que nós estamos vivendo está sendo ouvido pelo Senhor. Mas o que ele interessa a ele mesmo é se você tem um coração vazio de si mesmo, e voltado para viver aquilo que ele quer. Voltado. Aleluia. Quantas e quantas vezes eu gosto de dar exemplos do meu pai. Aleluia. Glória a Deus. Que é um homem que hoje está vivendo um momento muito delicado. Alguns irmãos que estão aqui conhecem a realidade do meu pai, por causa da Covid, enfim. E apenas 49 anos. Eu me lembro por várias vezes nós passarmos por situações difíceis na nossa vida, e na qual ele tinha todo o direito de tomar a decisão de comprar uma briga ou fazer um pleito com relação a isso, e ele decidiu ficar calado. Nós não recebemos recompensa por ficar calado. Tem muita gente que pensa assim, não, Deus é justo, Deus é justo. Sim, irmão, Deus é justo. Naquilo que compete à justiça divina. Naquilo que compete ao que ele quer. Porque se for falar de justiça e ver meu pai em cima de uma cama, né, deitado em cima de uma cama, um homem servo de Deus, usado por Deus, está em cima de uma cama, deitado, aí eu digo, não, Deus é justo, não, Deus vai fazer justiça. E falar de justiça é viver a vontade de Deus, dentro do que ele quer. Então, muitas vezes nós passamos por diversas dificuldades, e a única coisa que eu ouvia do meu pai é silêncio. Não toque neste assunto. Simplesmente o Senhor Deus vai cuidar do jeito que tem que ser. Se eu vou receber a bênção, amém. Mas se eu não vou receber, amém igual. Eu sou servo. A minha vontade não é maior. A vontade maior é dele. Aleluia. Quem manda aqui é ele. É ele que faz. Se ele decidiu permanecer dessa forma, como ele está hoje, meu pai, em cima de uma cama, eu tenho que entender que é a vontade do Senhor. Mas se Deus quiser levantar ele, Deus vai levantar ele daquela cama. Mas que isso não seja um pretexto para mim estar pregando aquele sermão vingativo, pregando aquele sermão, isso, que aquilo, que não sei o quê, tem que falar isso, tem que falar assim. Não, eu estou aqui vivendo a vontade do Senhor. Vivendo um momento difícil. E mesmo assim, queridos, Deus, ele é
justiça. Mas que a minha obediência seja a morte, e essa morte como a de Cristo, de cruz. Então, queridos irmãos, nós temos visto pessoas sendo zombadas na internet, pessoas sendo criticadas, infelizmente. Pessoas vivendo um momento muito delicado com sua vida, com problemas, e se sentem no direito de julgar alguém, de dizer, isso que ele está falando não tem base, não tem sentido. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor Deus, aleluia, em nossas vidas, nos faça mais humildes e que nós nos esvaziemos de nós mesmos para viver a vontade do Senhor, para viver o seu propósito, para viver somente o que Ele quer. Aleluia! Eu acredito veementemente que tudo que nós estamos vivendo aqui na Terra, tudo que nós estamos vivendo aqui, aleluia, tudo. A cada pessoa, tem umas pessoas que têm o privilégio de viver, pode-se dizer um privilégio de viver 70, 80, 90 anos, né? Tem pessoas que até passam um pouquinho mais, mas existem pessoas que não têm esse privilégio, né? Que vivem menos, né? Que vivem 40, que vivem 30, que vivem 20, né? Para cada um, Deus deu um tempo, mas esse tempo que seja de proveito para nós, na vontade do Senhor, que tudo que nós venhamos fazer seja com o intuito, aleluia, do crescimento do reino. Que a nossa mente venha viver verdadeiramente esse momento. Porque eu tenho certeza aqui, queridos irmãos, que todos gostariam de ter um ente querido próximo que Deus já recolheu. Que todos queriam viver essa realidade. Só que se nós não, como diz lá no Sermão do Monte, nós não temos nem o direito, aleluia, de escolher se o nosso cabelo da cabeça nasça preto, né? Ou de qualquer outra cor. Nós não conseguimos fazer isso. Que dirá interferir na vontade divina? Que a vontade divina seja algo para nós verdadeiro, genuíno nas nossas vidas, e que a presença do Senhor não se aparte de cada um de nós. Eu quero aqui agradecer a todos, a vida de cada irmão, que essa palavra ela venha a ser na sua vida, aleluia, como um direcionamento, aleluia. Busque ser aquilo que o Senhor quer que você seja, aleluia, apesar das tuas limitações, apesar da tua dificuldade, apesar do teu pouco conhecimento, você ainda é um instrumento nas mãos do Senhor. Você ainda será, aleluia, a boca de Deus, aonde quer que você esteja, independente da tua limitação. Simplesmente se esvazie de si mesmo. E o Senhor Deus direcionará, aleluia, todos os teus passos, todos os dias da tua vida. Aleluia. Então, não subestime o que o Senhor Deus quer fazer na tua vida. Não se coloque por menos. Ai, Senhor, eu sou tão assim. Não, simplesmente obedeça. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas só para aqueles que entendem o verdadeiro propósito. Só para aqueles que entendem qual é o verdadeiro propósito do Senhor para as suas vidas. Viva isso. E eu tenho certeza. É como anteontem um irmão me falava, pastor, eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui, morando aqui. Aí eu falei para ele, mas eu também não sei, meu filho. Não sei quanto tempo eu vou passar aqui. Mas eu te digo, eu sei que eu estou na vontade de Deus, eu falei. Eu entendo isso. Independente da dificuldade que eu esteja passando, mas eu estou vivendo a vontade de Deus. Né? Porque a vontade de Deus, irmão, você não precisa
ter dinheiro na conta. Na vontade de Deus, você não precisa ter o melhor carro do ano. Na vontade de Deus, você não precisa ter as maiores riquezas ou a melhor casa. Porque você entende que se você está passando por uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande, mas estando na vontade de Deus é porque tem um propósito. Agora, se Deus pega e te levanta, te coloca lá dentro de uma casa linda, duplex, todos os quartos com suíte, toda abençoada, tudo tem um propósito. Aleluia. Tudo na nossa vida, por mais difícil que seja, e por mais bom que seja, tem um propósito. Aleluia. Se Deus não coloca recursos na tua mão, aleluia, e usa pessoas para abençoar a tua vida, é porque tem um propósito. Mas se Deus coloca recursos na tua mão para você abençoar a vida de outras pessoas, é porque também tem um propósito. E muitas das vezes, se você entende isso, se você não entende isso, se você não entende isso, você não consegue desfrutar. Você não consegue viver o momento. Aleluia. Quem sabe o momento de luta, dificuldade para uns, aleluia, seja algo muito difícil, que não é para outros. Você consegue entender? Eu conheço pessoas que perderam na sua infância, na sua juventude, pais, perderam toda a família, mas que hoje vivem o propósito de Deus e que essas mazelas passadas, aleluia, para eles se tornaram um propósito na sua vida. Mas eu conheço pessoas que também têm tudo, Deus deu tudo para eles, e que se o Senhor não tivesse dado recurso, não tivesse dado condições, aleluia, eles também não viveriam o propósito de Deus. Aleluia. Quando Deus abrir as portas para você conseguir pagar as tuas necessidades, para você conseguir honrar com os teus compromissos, para você conseguir honrar com aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho a certeza, irmãos, que tudo terá um propósito. Seja, assim, fiel ao Senhor em tudo que você for fazer. Viva o propósito e a vontade de Deus em todo tempo. Em todo tempo. Ao sair de casa, escute, eu vou deixar bem claro aqui o que eu estou querendo dizer com um exemplo. Faz exatamente uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, eu venho olhando um carro que eu acho muito bonito. Não tenho dinheiro para comprar, não tenho. Sinceramente, financeiramente, é um sonho impossível, nas condições minhas hoje. E eu passo na frente daquela, a gente chama aqui praia de veículos, né? No Brasil seria uma revenda. E eu olho aquele carro é muito bonito. Muito bonito. Eu passo e toda vez está fechado. Toda vez está fechado. Todas as vezes está fechado. Eu digo misericórdia. Toda vez que eu paro aqui na frente está fechado. Aí eu passo em outro horário e está fechado. Quando foi anteontem, eu passei, estava aberto. Aí eu entrei e estacionei o carro. E fui direto no carro que eu achei bonito, porque eu queria ver como era dentro. E desde a minha infância eu gosto muito de carro. Sempre gostei muito de carro. Independente se ia comprar ou não, eu fui olhar o carro para, pelo menos, sonhar um pouco mais, né? E cheguei lá, comecei a olhar e um senhor veio me atender e começou a conversar comigo. E eu disse, não, tudo bem. Realmente foi muito rápido, eu tinha outro compromisso. Minha intenção era parar 5 minutos para olhar o carro, saber o real valor do carro. Quando eu vi o valor do carro, aí eu digo assim, aí que fica mais difícil ainda, né? E já estava retornando. E aí ele disse, mas você não é daqui? Eu disse, não, eu sou do Brasil. Sou pastor missionário aqui em Cidade do Leste. Eu só falei isso. Aí o rapaz botou a mão na cabeça, assim, que é um dos donos da loja, botou a mão na cabeça e disse assim, meu Deus do céu. Eu disse, cada vez que eu estou passando por um problema difícil na minha vida, Deus traz um pastor na minha vida. Ele falou bem assim. Aí eu digo, pronto. Em menos de 5 minutos, o homem começou a falar tudo o que ele estava passando. E em menos de 5 minutos, aleluia,
Eu fui direcionado por Deus para dar ordem àquela vida, para trazer ordem àquela família, àquela casa. Porque eu entendi que tinha que estar fechado todos os outros dias. Aleluia. Quando eu disse, aí eu digo, meu Deus, mas quer dizer que o camarada aqui, eu passo praticamente todos os dias lá na frente. Todos os dias. E aí, eu vou e encontro aberto, ele chega para mim e falou, não, é que nós não tínhamos funcionário. Eu digo, meu Deus, ficar 2, 3 meses sem funcionário, o negócio fechado, é porque o negócio está muito bom aqui, né, para estar fechado. Mas não havia um propósito de Deus. Então, o que eu cheguei e falei para ele? Disse assim, olha, só pode ser propósito de Deus. Não ia estar fechado durante todo esse tempo se Deus não tivesse um propósito em falar contigo. Se Deus não tivesse um propósito, e justamente isso que nós devemos entender. Uma outra oportunidade, e deixo como exemplo isso, que nós devemos estar preparados para viver esse momento. Em qualquer momento você vai estar parado na rua, vai ser parado por alguém na rua. Independente das suas condições, você vai ser parado por alguém na rua que precisa ouvir a verdade, a palavra do Senhor. E você tem que estar preparado para liberar uma palavra. Você tem que estar preparado não simplesmente para contar uma história, mas para viver isso. E eu estava vindo, atravessando do Brasil para o Paraguai. Na ida, quando eu fui para o Brasil, eu passei por um casal. E muito raramente eu consigo me identificar com as pessoas. Eu olhei para eles e me identifiquei. E fui ao Brasil e voltei. Nunca estou retornando, eles também estão retornando, só que caminhando. Foram caminhando e voltaram caminhando. E o Espírito Santo falou para mim, para o carro, e oferece carona até a casa deles. Eu digo, pronto, se esses homens vivem aqui a 500 quilômetros, como é que eu vou fazer para levar esse povo aqui? Né? Mas não, eu parei o carro e ofereci carona. E aí, eles não entenderam. Eu falei assim, o Espírito Santo me mandou parar o carro. Eu peguei e falei bem assim, o Espírito Santo me mandou parar o carro e levar vocês na casa de vocês. Aí a pessoa olhou, o casal assim, né, se olharam, e eu sabia que eram brasileiros, porque assim, o tom de pele, a forma que os dois estavam vestidos, eu consegui identificar isso, que eles eram brasileiros, né? E então, assim, eu identifiquei que eles eram... e a forma que eles falavam tinha um sotaque assim, maranhense. E eu consegui identificar isso só na forma de conversar com eles. E fui levando, olha, o Senhor me mandou fazer isso por vocês. Aí disse, pastor. Aí eu expliquei que eu era missionário, que estava aqui no Paraguai, assim, assim, assim. E aí disseram, pastor, muito obrigado, nós moramos daqui a 16 quilômetros e meio, e nós não temos recurso para ir para casa. E nós íamos a pé até em casa. Olha só. No que eu estou levando eles para chegar em casa, Deus me usa lá na porta da casa deles. Isso era mais ou menos 5 horas da tarde. Quando eu me dei por conta, eu saí de lá, eu tinha uma viagem ainda para fazer de 220 quilômetros. Escutem, eu saí da casa deles, foi tanta bênção de Deus. Um poder de Deus desceu tão grande naquela casa. Aleluia, foi algo tão maravilhoso. Eu não sabia, aquele casal era um casal de missionários que tinha vindo de outro país, né, brasileiros que tinham vivido em outro país e estavam há 6 meses como missionários aqui no Paraguai. E eles estavam orando, já fazia desde os dias que eles chegaram para saber se eles iriam ficar ou retornar para o Brasil. E naquele dia era o último dia da campanha de oração deles e até então Deus não havia falado com eles. Você já parou para pensar? E aí eu fiquei extasiado com o que aconteceu. Porque ao mesmo tempo que nós somos usados e deixamos ser usados pelo Senhor, vivendo aquele momento a vontade de Deus, aleluia, você é bênção para a vida das pessoas e automaticamente você fica surpreso com tudo que o Senhor faz. Aleluia. E sabe o que aconteceu, queridos?
Eles estavam orando, faziam 6 meses que eles estavam orando, aquele seria o último dia da campanha de oração deles. Eu dou carona para eles, levo até a casa deles e chega lá e Deus me usa na casa deles. Eu cheguei lá em torno de 5:30 da tarde, eu saí de lá às 11:30 da noite. Eu fui tão feliz nos próximos 220 quilômetros, aleluia. Tão contente que passou como se tivesse passado assim uma viagem de meia hora de carro. De tanta alegria que eu senti no coração em poder servir aquela família, em poder abençoar aquela família. E para a honra e a glória do Senhor, isso aconteceu em 2014. Aleluia. E quando foi o mês passado, eu estou no Brasil, eu nunca mais entrei em contato com aquela família. Com quem eu encontro no posto de combustível. Aleluia. Glória a Deus. Aquele casal de missionários que já tinham começado um trabalho, aberto um trabalho na região que eles estão. E Deus tem abençoado e usado a vida deles para a vida de outras pessoas. Você tem que entender, queridos, que você não vive por viver. Aleluia. Que haja em você o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Qualquer passo que você dá, qualquer caminho que você cruzar, qualquer lugar que você esteja, você vai ser de bênção, você vai ser direcionado para a vida de alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E eu acabo de me lembrar também de um outro exemplo aqui, breve. Esse foi um pouquinho mais longo. Eu fui chamado para ir visitar a igreja de um pastor. E não tinha interesse em cantar. Eu também sou cantor, gosto de cantar, gosto de louvar o nome do Senhor. E naquele dia eu fui adorar o nome do Senhor e cantar um hino bem simples, todo mundo conhece com a igreja. E o Espírito Santo falou para mim assim, disse, enquanto você canta, eu vou estar curando. Eu amém. Agora fale para a igreja, ele falou. E eu cantando o hino, e foi um hino bem simples. Eu disse assim, queridos irmãos, enquanto eu canto, o Senhor vai estar curando. Aleluia. Glória a Deus. E isso aconteceu aqui no Paraná. E eu estava ministrando, quando eu terminei de ministrar, aquela mensagem, aquele louvor, uma pessoa estava com uma tipóia no braço. Uma tipóia. E eu não sabia, uma senhora de idade já, inclusive já uma idade avançada, ela pega e começa a saltar dentro da igreja, e aquele braço que estava na tipóia, ela começa a levantar, né? E orando, falando em línguas, e sentindo que aquela dor no braço já tinha ido embora. E, amém, terminou o culto, essa pessoa vem e me abraça, essa irmã vem e me abraça e diz assim, pastor, eu sou grata ao Senhor porque eu fui curada hoje. A minha cirurgia estava marcada para amanhã. Eu rompi os ligamentos do braço numa queda. Eu fui no banheiro tomar banho e rompi o ligamento do braço. E então, eu sei que eu fui curada, porque a dor que eu senti era imensa. E amanhã, pela parte da manhã, eu estava com a cirurgia marcada. E então ela foi curada naquele momento. E eu não sabia, nessa visita que nós fomos fazer, que aquela irmã, ela era irmã do pastor que tinha me convidado, né, para ir naquele lugar. Então, quando ele me chamou, houve uma reunião na casa deles, e os irmãos, eram 3 irmãos, aqueles 3 irmãos estavam brigados há muito tempo. Aquela irmã foi curada, eu vou naquela casa, chego lá, aquela família está reunida, e a família que estava brigada já, por causa da ministração que aquela irmã recebeu, foi curada naquele momento. E Deus restaurou por completo toda uma família que fazia muito tempo que estavam brigados. Então você não sabe, você não consegue dimensionar, aleluia, a vontade de Deus. Porque você é servo, você não sabe até onde pode chegar em cumprir a vontade do Senhor. Aleluia. Moisés não sabia que ao libertar o povo de Israel,
através de Raabe, depois lá na frente, com Josué, né? Com toda aquela família, através de Raabe, para permitir que entrasse na terra prometida. Ele não tinha essa dimensão, mas simplesmente ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele não tinha dimensão que Deus levantaria um Josué. Aleluia. Davi não tinha dimensão que, através da família dele, Deus levantaria um rei, aleluia, como Salomão. Aleluia. Viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus, é muito mais além do que a gente consegue imaginar. Está muito, como dizem em espanhol, que às vezes eu dou uma gaguejada porque eu quero falar em espanhol, irmãos. Aí eu tenho que me controlar aqui para não falar em espanhol. Então, está muito além do que a gente possa, porque o caminho dele é melhor que o nosso. A visão dele é melhor que a nossa. Os pensamentos dele vão muito mais além do que os nossos pensamentos. Então, eu quero dizer para você, se você sair daqui hoje e não entendeu essa palavra, peça para que o Espírito Santo venha direcionar a sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu deixo essa ministração na sua vida. Em nome de Jesus, que você venha entender este propósito. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém?